Tudo começa quando Marina promete dar o melhor dela no compromisso com Jerônimo, e diz que ele é um homem maravilhoso que desperta o melhor dela. Então ele pergunta se ela quer jantar naquele dia para comemorar, e ela acha uma ótima ideia. Enquanto isso, Roberta chega em casa e pergunta para Eulália se tem novidades sobre Constanza, mas ela diz que não, e então Roberta vai para o quarto. Ela pega uma caixa e encontra o anel que Rafael deu a ela, e então começa a se lembrar de todos os momentos com ele e de quando Rafael pediu ela em casamento, mas Roberta estava em dúvida, porém ele disse que a vida dele seria perfeita na fazenda, e que ela nunca iria querer voltar para a cidade. Então ela acabou aceitando o compromisso. Roberta não consegue se controlar e chora muito pensando que poderia ter vivido tudo isso, se Rafael não tivesse morrido. Nos vinhedos, os funcionários da Bonita conversam com Alzira, e falam que a praga já está controlada, e então ela diz que isso é ótimo, e que Carlos e Lázaro foram os responsáveis por isso, e em seguida ela começa a sentir uma dor insuportável no ventre, e os homens a ajudam perguntando se ela quer ir na doutora Marina, mas ela diz que não, e garante que já está passando. Na enfermaria da cadeia, Jerônimo vai ver Álvaro, e o doutor chama por ele, e então deixa os dois sozinhos. E Álvaro agradece por Jerônimo estar ali, e pede pelo amor de Deus para ele não deixar Augusto saber que ele está vivo. Ele fala que Augusto não quer só a mulher dele, mas também os vinhedos. E conta que ele roubou um sarmento da Bonita, e que está querendo acabar com as plantações dele. Jerônimo manda ele contar isso melhor, e Álvaro dá detalhes do dia em que foi com ele até a Bonita para roubar o sarmento, e diz que Augusto disse que agora as mesmas uvas da Bonita também dariam na fazenda dele. Jerônimo pergunta o porquê ele está contando isso tudo, e Álvaro fala que pensou que Augusto compartilharia com ele os ganhos daquele vinho, mas se enganou, e então pede para Jerônimo ajudar ele, e se desculpa porque gostaria de estar sóbrio no dia que operou Rafael, para talvez tentar salvar a vida dele. Jerônimo diz que Augusto não vai encontrar ele, mas que os dois farão um acordo, e deixa Álvaro pensativo. E nesse meio tempo, Carina está olhando os vestidos de casamento, e pensa que agora sim vai se casar com o homem que ama, e que a vida está dando a oportunidade dela se unir com o homem que ela deveria ter casado desde a primeira vez. Na mansão, Roberta bebe e pensa em Rafael, e fala que vai preferir acreditar que se ele não chegou foi porque mataram ele, e imagina que o amor dele parecia sincero, e que se isso não tivesse acontecido, eles dois estariam juntos e com seu bebê. Na Bonita, Lázaro e Carlos falam para Jerônimo que eles precisam fazer algo, porque Augusto realmente roubou o sarmento da Bonita, mas Ezequiel não pode ficar prejudicado, então Jerônimo diz que eles vão dar um jeito, e garante que Augusto não vai ficar com as uvas de Rafael, então Lázaro diz que está à disposição do patrão para o que ele precisar. Em seguida, Matilde e Carina chegam e se desculpam por atrapalhar, mas eles garantem que já terminaram, e Carlos conta que eles vão sair para jantar. E então Jerônimo fala para Lázaro que eles ficarão com uma conversa pendente, mas que pode esperar até o dia seguinte, então eles vão saindo. Mas em seguida Carlos volta e pergunta se o amigo quer ir com eles, mas Jerônimo diz que não, porque já tem compromisso, e depois fica pensativo. E enquanto isso, Ezequiel fala para Augusto que está tudo certo com seus vinhedos, e que em breve essa praga estará controlada.
e ele diz que espera mesmo, e não quer que Ezequiel abra a boca para falar nada com ninguém sobre isso, e ele diz que tudo bem, e então vai embora. E nesse meio tempo, Renata está se preparando para dormir, e então recebe uma mensagem de Augusto dizendo que está com saudades. E ela diz que a presença dele traz muita paz para a vida dela, e então deseja que ele durma bem, e Augusto garante que vai sonhar com ela. Renata vai para a cama, e nisso começa a pensar em Jerônimo, e que ele está ao lado dela, mas quando ela acende a luz para olhar, percebe que está sozinha, e fica decepcionada. E nisso, Jerônimo está com Marina comemorando o início do relacionamento deles, então ele diz que estava pensando sobre eles, e quer propor algo a mais, e pergunta se ela quer viver na Bonita com ele, e Marina fica surpresa perguntando se ele está falando sério. E Jerônimo diz que sim, então ela pergunta se isso quer dizer que ele quer que os dois se casem. De volta em casa, Renata sonha que Jerônimo está se casando, mas a noiva é Marina. Então ela acorda e fica pensando que aquela noiva não era ela. De volta ao restaurante, Jerônimo fala para Marina que já se casou uma vez, e que isso não é sinal de compromisso nenhum, e que não está dizendo que não acredita no casamento, mas que precisa ser mais do que um papel para isso dar certo. Então Marina pergunta o que ele propõe, e Jerônimo fala que eles podem viver juntos e com o tempo vão decidir o que fazer. Por outro lado, Regina fala ao telefone com Inês, e agradece por ela se oferecer para ir com ela encontrar Fina. Mas diz que Jerônimo também se ofereceu, e acha melhor que a amiga não vá. Ela desliga e pensa que precisa ir sozinha, porque não pode correr o risco de Josefina saber que ela está acompanhada e não permitir que ela conheça sua filha. Em seguida a campainha toca e ela vai atender, e é Gonçalo dizendo que precisava vê-la e percebe que Regina está estranha e pergunta se está acontecendo algo. Regina diz que está normal, mas em seguida o telefone toca e é Fina, mandando ela ouvir bem porque vai precisar seguir todas as ordens que ela der se quiser reencontrar sua filha. No restaurante, Lázaro e Karina falam para Matilde e Carlos que acham que Jerônimo não quer ser padrinho de casamento deles, porque não respondeu que sim de imediato. Mas Matilde fala para eles não ficarem pensando nisso, e tem certeza que o patrão vai aceitar. Carlos diz que sua futura esposa tem razão, e então eles comentam que em poucos dias serão casados, e Matilde fala que está muito feliz, e mostra seu anel de compromisso, e Karina fala que está lindíssimo. Lázaro pergunta se ela gostaria de ter um, e Karina diz que sim, mas que não está preocupada com isso. Então Lázaro chama o garçom e ele traz uma flor, e ele diz que é a única coisa que pode dar a ela. E então Karina acha um anel na flor e fica muito feliz e agradecida, e então eles comemoram o amor. Na enfermaria, Álvaro fala para o doutor que quer muito que Karina saiba que ele está vivo, mas o médico fala que isso é muito arriscado, e que ele vai estar correndo risco. Mas Álvaro diz que ela precisa saber, porque se ele está vivo foi porque pensou nela esse tempo todo e lutou para sobreviver. Mas o doutor fala que a vida lá fora continua, e que para ela ele está morto, mas Álvaro não aceita e diz que eles precisam seguir juntos. Josefina liga para Roberta e pergunta se ela já fez o que ela pediu, mas Roberta diz que não, e então a mãe furiosa quer saber o porquê. E ela fala que não sabe como vai entrar, e Josefina manda ela pegar as chaves no quarto dela, e que precisa ser logo, porque o futuro dela está em jogo.
Um tempo depois, Roberta chega na casa de Constanza e vai até o quarto que Renata está dormindo, e toma muito cuidado para pegar o que sua mãe pediu, e então vai saindo na ponta do pé, mas precisa se esconder, porque Matias está na sala, e então ele apaga a luz e volta para seu quarto, e ela respira aliviada e vai embora. Na Bonita, Lázaro e Carina vão até a cozinha e encontram com Manuela, e então Carina mostra o anel que ganhou de Lázaro, e Manuela fala que é muito lindo, e que agora sim ela tem um homem que a ama de verdade, e que ele a esperou por muito tempo, mas que agora eles podem viver esse amor em paz. Ela diz que por mais que Carina tenha sido casada com o doutor, a vida ainda está dando outra oportunidade dela ser feliz, e garante que ela é privilegiada. E Carina diz que sabe disso, e então Lázaro deixa claro que agora eles ficarão juntos para sempre, e Manuela fica muito orgulhosa dos dois. No dia seguinte, Renata procura por sua escova de cabelo, e fica pensando que está louca porque tinha certeza que estava ali. E então tropeça na cama e fica revoltada, e depois vai para o banheiro terminar de se arrumar. E no hotel, Roberta entrega a escova para Josefina, e ela manda a filha guardar com ela, mas Roberta não entende, e ela diz que está tudo sob controle. Roberta fala que ainda não conseguiu engolir essa história de que ela quase matou sua tia Constanza, mas Josefina fala que ela está viva, porém Roberta diz que foi por sorte, e então começa a pressionar a mãe perguntando se ela já matou alguém, mas Josefina pede para elas mudarem de assunto, porém Roberta diz que precisa ter certeza que ela não foi até a Bonita e matou Rafael. E a cobra garante que jamais faria uma coisa dessas. E manda a filha parar de falar besteiras. No hospital, Adriana conversa com Constanza e diz que gosta muito dela, e que espera que elas duas e Honório possam ser uma família. E então Honório aparece e diz que com certeza isso vai se realizar, e que nesse momento ela só precisa do amor deles para se recuperar, e então Constanza pensa que precisa voltar a falar logo, porque tem medo que Josefina faça algo de mal a eles. Na saída do hospital, César vai falar com Matias, mas ele não quer assunto, porém César insiste dizendo que precisa falar sobre Adriana, e quer deixar claro que eles estão em situação de igualdade, e que o melhor é deixar ela decidir. Matias fala que ela já está fazendo isso, e César diz que ele não precisa se preocupar, porque provavelmente vai ganhar o amor dela, afinal é um galã bonito, sobrinho de Constanza e os dois vivem na mesma casa, mas Matias não dá ideia e deixa ele sozinho. No banco, Regina reza pedindo a Deus que a ajude a encontrar sua filha, e que não é apegada a dinheiro e nem a bens materiais, e que sua única vontade no momento é recuperar sua filha. E que é uma pena que sua mãe não esteja viva para encontrar sua neta. Em seguida, Luciana chega trazendo dinheiro em uma mala, e pergunta se Regina quer uma escolta. Mas ela diz que não, porque ninguém sabe o que tem ali dentro, e que agora ela vai recuperar um tesouro que perdeu há muitos anos atrás. E nisso, Renata chega e as duas se cumprimentam, e Luciana pergunta se elas se conhecem, e Renata explica que sim, e que Regina é noiva de seu pai, e também muito amiga de Jerônimo. E então, Luciana diz que esse mundo é muito pequeno, e pergunta se ninguém nunca comentou o quanto elas se parecem, e as duas ficam se olhando. Enquanto isso, Carlos fala para Jerônimo que o resultado do grafólogo sai em alguns dias. E então ele pede para o amigo chamar Lázaro para eles conversarem em privado,
E então Carlos não aguenta e pergunta qual o problema dele com Lázaro, e por que está enrolando para dizer se vai ser ou não padrinho, e conta que eles estão se sentindo mal com isso. Jerônimo fala que não tem problemas com ele, e então Carlos pergunta se tem algo a mais, e Jerônimo diz que sim. De volta ao banco, Regina se despede de Renata e Luciana, e então Renata fala que foi até ali para saber qual é a taxa de juros que a empresa precisa dar sobre o empréstimo que Jerônimo fez. E Luciana diz que se ela já sabe que foi ele, não entende o porquê Jerônimo não disse que a taxa que eles precisam pagar é de 0%, e então Renata fica chocada. Luciana fala que Jerônimo é muito generoso e que ajuda muitas fundações, e acha que é por isso que ele tem tanto dinheiro porque ajuda muito, e então retorna para ele, e Renata fica sem palavras. No hospital, Matias fala para Adriana que encontrou com César, e acha que já passou da hora dela decidir com quem vai ficar. E Adriana diz que o ama, mas Matias fala que se é assim, então ela terá que deixar isso claro, e escolher logo com qual dos dois vai ficar. Enquanto isso, Alzira caminha pelo povoado, e então começa a se sentir mal de novo, e em seguida desmaia, e os vizinhos vão socorrer ela. Por outro lado, o padre fala para Carina que pensou bem e acha melhor que ela não se case com Álvaro no mesmo dia que Matilde e Carlos, e ela não entende o porquê. E o padre fala que o povoado pode achar ruim porque tem muito pouco tempo que Álvaro não está mais entre eles, e acha melhor ela esperar pelo menos 1 ano para o casamento, e Carina fica chocada. Na Bonita, Lázaro fala para Jerônimo que se ele não quer ser padrinho dele e de Carina tudo bem. Mas Jerônimo diz que não é isso, e que na verdade não pode ser padrinho deles, e Lázaro pergunta o porquê, e ele fala que se sente muito mal por dizer isso, mas fala que ele não pode se casar com Carina, porque ela não é viúva, e Lázaro não entende, e então Jerônimo conta que o Dr. Álvaro está vivo, e deixa Lázaro chocado. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.